escuridão da vida, tu não sabes pra onde ir. Se anda cheio de motivos pra parar e desistir, uma coisa eu te digo, preste muita atenção. Jesus Cristo é a saída, Jesus Cristo é solução. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Os problemas e as tristezas não vão mais te dominar. Muita paz e segurança em Jesus tu vais achar. Pela estrada deste mundo Ele vai te esperar, e ao mostrar-te a saída vai sorrir e te abraçar. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Jesus Cristo é a saída pra tua vida renascer. Os deuses antigos, acho que vocês já devem ter ouvido falar, eles não eram nada morais, eles eram imorais, eles eram traidores, né? Que é muito diferente do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de justiça, um Deus que não é imprevisível, um Deus que não muda. Isso é muito importante e é muito diferente, né? Nós vamos falar sobre isso hoje. E hoje eu estou aqui com o Anderson. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Então você pode fazer oração para a gente? Vamos lá. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que o Santo Espírito continue conosco, nos iluminando, que a Tua palavra seja aberta de uma forma que todos compreendam. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, Anderson, né? O que acontece que esses deuses malucos, né? Então, eu até notei aqui, eles eram imorais, eles eram imprevisíveis, eles eram injustos, eles eram maldosos e eles eram soberbos. Enquanto o nosso Deus é bom, o nosso Deus é imutável quanto ao seu caráter, Ele é confiável, Ele é humilde, a ponto de se entregar, né? A ponto de dar sua própria vida aqui para morrer por nós, né? De acordo com Deuteronômio 32:17, quem com certeza está atrás desses deuses, quem estava atrás desses deuses eram exatamente demônios. Está escrito lá em Deuteronômio 32:17, dá a induzir esse assunto. Porque geralmente os povos sempre tiveram medo desses deuses, né? Até hoje o pessoal fala em deuses gregos, cada um tem uma área específica, o deus do amor, o deus da justiça, cada um tem um deus específico. E as pessoas têm medo desses grandes poderosos que eles acreditam, né? E aí existe o Deus da Bíblia. As pessoas deveriam acreditar porque é um Deus que promete uma eternidade, promete justiça, vem com salvação através do seu próprio Filho Jesus Cristo. É interessante que as pessoas preferem acreditar em deuses gregos, deuses do Olimpo, essas coisas todas, né? Aí o guia do estudo fala o seguinte: o Deus da Bíblia não poderia ser mais diferente em comparação com essas forças demoníacas, que são os outros deuses. Yahvé é perfeitamente bom e seu caráter imutável. E é somente por causa da constante bondade de Deus que podemos ter esperança, tanto agora quanto para a eternidade, né? Amém. Que beleza, né? Deus diferente mesmo.
Aí tá, a gente, semana passada, na lição da semana passada, a gente falou sobre a ira de Deus e falou do amor de Seu Deus amor. misturado com ira, né? E daí tem outra coisa pra gente pensar agora, né? Como é que a gente faz justiça e o amor ao mesmo tempo, né? A justiça com o amor. Então, semana passada, a ira com amor, essa semana, justiça com amor. São temas também curiosos, né? Porque se relacionar ira e amor é difícil. E também justiça e amor também é difícil. Porque quando eu quero executar a minha justiça, olhando do ponto de vista humano, com a minha justiça, como é bem claro, se for com os meus, se for com as minhas posses, se for com as minhas coisas, a minha justiça ela é duplicada, triplicada. Se for com o do Rogério, pode colocar 1 ano de prisão para ele, tá bom, mas se for comigo, levou o meu carro, tem que ser 10 anos, no mínimo 20 anos, porque tem que cobrir o meu erro, né? Tem que cobrir o erro dele para comigo. Exato. Então a gente vê muito desse jeito. Comigo é um ponto de vista, se for com o vizinho, Já não não é precisa ser tão justo assim, né? Não foi comigo mesmo, então... Com os meus amigos, ok, né? Então Deus é totalmente bom, Ele é totalmente amável, mas Ele também é justiça, né? Você sabe, uma vez eu tenho alguns amigos judeus, eu estudei numa universidade judaica, né? Eu tenho alguns amigos judeus, eles fazem um tal do mitzvah, né? Que chamam de justiça. E eu achei estranho, né? Eles vão fazer justiça? O que é isso, né? Vamos bater em alguém? Né? A nossa ideia errada de justiça. O que eles colocavam como justiça era justamente o amor. Talvez seja a nossa dificuldade de entender justiça, é que a gente não tem essa ideia da justiça, né? Daí eu fiquei falando lá com eles o seguinte, que eles tinham 8 níveis de justiça, né? O nível mais alto é você procurar pessoas que precisam de ajuda. E o nível mais baixo é a gente ajudar, mesmo sem querer ajudar. Quando alguém pede no farol e a gente não quer ajudar, para eles, né, esse mitzvah e tal, eles precisam ajudar, porque é um nível de justiça correto, apesar de ser menos de um nível mais baixo, né? Então o maior nível é você procurar pessoas que precisam de ajuda. E o menor nível é você ajudar de má vontade, né? E assim mesmo tem que ajudar, de má vontade. E é engraçado, porque nesse sentido, parece que é mais fácil de entender a justiça. A justiça tem a ver com uma bondade, com uma certa... procurar pessoas que estão sendo injustiçadas, né? É mais fácil de perceber a justiça se a gente analisar a injustiça, né? Por exemplo, quando a gente... normalmente quando nós praticamos uma injustiça, alguém sofre. A gente falou isso também, né, na lição da semana passada. Toda vez, por exemplo, se eu roubo de alguém, eu estou prejudicando alguém. Alguém vai sofrer da escassez daquilo que ele tinha, né? Ou se a gente, faz alguma coisa, humilha uma pessoa, vai sobrar um ressentimento, um fardo do ressentimento para ela, né? A justiça é justamente para isso, né? Então é mais fácil a gente entender a injustiça, né, do que a justiça, né? O que tem que fazer com essa pessoa, né, que foi injusta com a outra? É isso. Aqui Jeremias 9, 24 fala o seguinte: mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. E a gente tem que confiar que Ele é totalmente justo, né? Exato. Ele é totalmente misericordioso, amável, e Ele vai exatamente no ponto certo, né? Da justiça. Porque a essência dele é amor, e ao mesmo tempo ele tem que praticar a justiça, porque está vinculado uma coisa à outra, né? Exato. Aí, nessa parte da justiça que a gente está comentando, é uma parte que até fica mais tranquilo, né? Não, a justiça é fazer bondade, né? Mas a justiça também tem uma outra coisa, né? Fala que praticar justiça também pode ser punir malfeitores e opressores, né? Enquanto liberta os oprimidos, né? Isso daí sim é um ato de amor, né? Então essa parte de malfeitores, né? A gente tem medo de ser um malfeitor, né? Nesse momento. Talvez seja o medo que a gente tem da justiça de Deus.
Quer comentar? Então, porque a gente escuta bastante as pessoas na igreja, esse trimestre, a lição desse trimestre fala sobre o amor, a lição gostosa, a lição linda de estudar. Aí a gente vê que o tema do amor está relacionado a, não somente coloca no colinho e balança, Jesus Cristo morreu na cruz, não tem só esse lado. Existem aqueles que aceitam o amor e existem aqueles que não aceitam o amor, estão contra o amor, todo esse amor concedido. E aí eu tenho como consequência algumas coisas. Aí sobre a ira, sobre essas pessoas cairá a ira de Deus, virá a justiça, a misericórdia tem o seu limite. Aí, como a gente estudou a semana passada, a ira também tem o seu limite, o cálice vai transbordar um dia. Então, o amor é lindo, mas também tem o outro lado que tem a execução, caso a gente não aceite esse amor, porque para tudo tem o seu limite, né? Exato. Então, aqui o guia do estudo fala o seguinte, a retidão e a justiça são o próprio fundamento do governo de Deus, retidão e justiça. O divino governo moral do amor é justo e reto, bastante diferente dos governos corruptos deste mundo. Isso a gente conhece bem, porque a gente vive nesse mundo, né? Vota nesse, vota naquele, esse não é, mas se engana, né? Se engana quem vota nesse ou naquele. Que muitas vezes perpetua a injustiça para ganho e poder pessoal. Então, às vezes eu penso, ninguém entra para ser um comandante de um país, de um estado, de uma prefeitura, para ganhar o salário mínimo. Ninguém luta tanto para ganhar o salário mínimo. Eu vou ganhar lá os meus tantos salários mínimos. Não, ninguém. Quando eles entram para poder e riqueza. Sim. Ninguém entra para ganhar o salário mínimo. E a gente vê aqui que ele fala, esses governos corruptos do mundo atual, muitas vezes perpetuam, fazem de tudo para ter ganhos e poder pessoal. E ter poder é legal, né? Só que aí o pessoal usa para corrupção e se perpetua. Se não é eles, é os filhos, é os netos e vão prolongando esses poderes. E aí em Deus, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Isso é lindo, esse verso aqui é fantástico, Salmo 85:10. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Engraçado. E é lindo, né? Você sabe que, acho que, se eu não me engano, no final da lição de domingo, começo da segunda, né? A gente está falando sobre o que Deus pede pra gente, que é praticar a justiça, né? Nossa, quando eu era adolescente, né, eu gostava desses filmes de ação. Eu achava que praticar a justiça era virar justiceiro, né? Achar todo mundo que estava errado lá e fazer justiça, né, com as próprias mãos. Deus fala pra gente fazer justiça com as próprias mãos, mas não é nada a ver com bater, matar, com bater, matar ou você julgar pessoas, né? O que a Bíblia está dizendo, né, para a gente fazer justiça, né, com os oprimidos? Aqui ele fala, junto com a justiça e a misericórdia, elas se encontram. Exato. Então, tem coisas aí que, como eu acabei de ler, a justiça e a paz se beijaram, né? Exato. Então, no caso, a gente teria que praticar o tal mitzvah cristão, né, da gente procurar ajudar as pessoas, né? Assim como Cristo fez. Se eu não me engano, acho que na segunda lição desse trimestre, né, daqui a gente falou justamente sobre o que Deus pede pra gente, falou sobre praticar justiça, amar o próximo como a nós mesmos, né? Então aí Deus está pedindo essa justiça, né? Porque a gente não quer ser injusto conosco, né? A gente faz de tudo para ajudar a gente mesmo, né? E fazer essa questão da justiça, amar ao próximo como a nós mesmos, né? Desde que a gente se ame, né? Que é uma coisa também importante de ter um pré-requisito aqui, desde que a gente se ame, né? A gente fazer alguma coisa que a gente queira para nós mesmos, as outras pessoas. Vai ter uma chance muito grande da gente estar praticando a justiça nesse momento, né? Eu queria falar um pouco com as pessoas que nos assistem, porque esse assunto de amor, justiça, ira, não é algo tão simples de se colocar em prática. Como a gente tem falado nessas semanas, quando eu falo de ira, da ira humana, que é diferente da ira de Deus, a gente tende a, realmente, quando é conosco, a gente aumentar 1000 vezes a situação. Em relação à justiça, a mesma coisa. Vamos colocar a justiça, vamos para cima e vamos colocar um ponto final nisso tudo, né? Não é nada simples, não é algo que a gente está falando assim, tipo, eles estão falando historinhas para a gente... Não, é coisa que é alvo
e a gente tem que correr atrás através do poder de Deus, através do Espírito Santo. Exato. Então não é fácil para mim, não é fácil para o Rogério, não é fácil para você que nos assiste. É algo bem difícil de se colocar em prática, mas só com o poder de Deus em nossas vidas, porque Ele é amor, Ele é paz, Ele também tem ira, como a gente viu a semana passada, Ele também tem a justiça. E não é à toa que Ele fala, a paz e a justiça se beijaram, porque Ele sabe exatamente o limite de tudo isso. Quando se trata de ser humano, tem envolvido o pecado, tem envolvido o nosso egoísmo, tem envolvido a nossa justiça humana, a nossa ira humana, e aí é só com o poder de Deus que a gente tenta se aproximar do alvo, daquilo que Ele quer para nós. Porque se depender de nós, somos todos iguais, né? Queremos sempre um pior para aqueles que nos atacam, né? Sabe que esse tema é muito bom, sabe por quê? No final dos anos, aí, quando a gente está em final do ano, né, algumas pessoas aí, né, das empresas vão lá e fazem o tal do bolão. Já ouviu falar, né? Sim. Faz o tal do bolão para poder participar, para ganhar na Loteria Federal, né? E eles ficam sonhando com o que fariam com o dinheiro, né? Sim. O que a gente está fazendo aqui é uma coisa muito mais preciosa do que o dinheiro. A gente está sonhando em atingir esse alvo de fazer a justiça, de estar... É muito melhor você fazer dessa maneira, né? Isso vale muito mais, porque a gente está falando da vida eterna. Quando eu tiver na vida eterna, como é que vai ser, quando vai ter, enfim, essa justiça sendo feita na nossa vida e a gente experimentando. Inclusive, alguém que teve um vislumbre disso, né, dessa justiça, foi Moisés, né? Moisés estava lá passando, Senhor, mostra-me a tua glória, né? E daí que aconteceu nesse dia? Mostrarei a minha bondade, né? Foi mostrada a bondade de Deus, a justiça de Deus, né? Aquele dia. Comentar? A gente entra num assunto aqui interessante, que é o caráter imutável de Deus. E aí você, até nas suas perguntas, seus questionamentos, Deus é imutável, porém flexível. Como pode ser isso, né? Né? Como pode? Como uma pessoa fala que não muda, mas ao mesmo tempo tem uma flexibilidade. E eu estudando esse tema, que está relacionado também com a justiça, com o seu amor e com a aplicação do poder de Deus nas nossas vidas, a gente vê que o caráter dele não muda de forma alguma. A parte moral, isso não muda. Não muda. O que ele tem flexibilidade em relação à misericórdia em relação ao seu povo, em relação às pessoas, ao ser humano. Porque, como a gente sabe, o ser humano, se não se apegar a Deus, ele tende a se afastar mesmo, e ficar bem longe, um caminho sem volta. E aí Deus é flexível neste ponto, de misericórdia, da sua graça, de conceder amor. Então, às vezes ele, como a gente viu nas histórias do Velho Testamento, a gente vê que estava decretado tipo morte para uma nação inteira, e de repente o povo se convertia e aquilo era deixado de lado. Não vou mais destruir, porque Deus realmente teria misericórdia daquela nação. Então isso é o que é entendível como, não que ele mudou, mas que ele é flexível em relação à parte de amor. Porque a parte moral ele não muda de forma alguma. Eu sou o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Isso é dito na Bíblia, então não muda de forma alguma, né? Então, na verdade, essa parte moral não é querer ser inflexível, né? No caso, a misericórdia de Deus existe uma lei, né? Que se você pecar, você morrerá. Não é assim? Sim. Né? Se pecar, vai morrer. Sim. Não é isso? O salário do pecado, salário é, a do morte, pecado né? é a morte. Né? Mas Deus tornou isso flexível. Não que agora o salário do pecado não seja a morte, mas ele deu um escape, né? Para a gente conseguir sobreviver a esse castigo, né? E viver eternamente com ele. Sim, a gente vê o caso da morte de Jesus Cristo que nos deu a salvação. Exato. E aí a gente pode sair da morte e aí conseguir uma vida eterna, né? Tá vendo? Então Deus é flexível assim. Nesse ponto, né? Porque não existe flexibilidade no aspecto moral de forma alguma, né? Sim. E outra pergunta difícil, né? Tá falando o seguinte, um pouquinho mais à frente. Se Deus não erra, por que ele se arrepende? Né? Em alguns textos da Bíblia a gente coloca que Deus se arrependeu, em outros que ele mudou, né, de opinião. Né? Será que tem a ver com isso que a gente está falando? O caso de... A gente vê duas histórias aí relacionadas a esse assunto, que é o caso de Jonas e o caso de Moisés. Que
porque Deus agiu com misericórdia em relação ao povo dele. A gente, vamos dizer assim, 1 milhão e poucas pessoas andando no deserto e Deus guiando, colocando a nuvem, colocando o fogo ali para esquentar, mostrando o caminho, livrando dos egípcios, livrando das nações que vinham à frente. E Moisés teve uma hora que se revoltou com Deus porque uma coisa, destrói logo esse povo, ou então risca o meu nome do livro, porque não dá, eu não aguento mais. E aí, até assim, Moisés meio que foi contra Deus, né? E Deus teve misericórdia realmente do povo, porque ele é misericórdia, ele é amor, né? Então, eu penso dessa forma, assim, a parte de caráter dele não muda de forma alguma. Mas em relação ao amor, ele vai mudar muitas vezes. Porque Deus não pode ser... Ele é bom, né? Mas assim mesmo ele... Até a flexibilidade, ele é bom, ele é bondoso, ele gosta de fazer o bem. Mas de vez em quando, né, ele permite que o mal aconteça por conta do pecado. Inclusive para fazer punições de pessoas e fazer justiça de fato, né? Então Deus é bom, Deus é luz, e ele não pode ser tentado. A tal da imutabilidade que ele tem, né? Ele não muda. Né? Aqui eu queria ler Êxodo 32, verso 14, que ele fala o seguinte: Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Arrependeu-se do mal, mas no sentido de amar o povo. Ele não escolheu Israel porque era uma nação poderosa, grandiosa. Não, ele escolheu porque amou e ponto. Eu o amo. Ele se arrependeu nesse sentido, de colocar um fim naquele povo. E aí por isso que tem dito aqui, o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E aqui está bem claro, o ponto é o amor. Misericórdia em relação a este povo que está sendo dito aqui em Êxodo 32. Pois é. E o amor de Deus, né, é muito diferente do nosso, né? O nosso amor, ele é interesseiro, o nosso amor, que eu posso dizer? A gente ama quem é bonzinho, né? A gente não ama as pessoas más, né? A gente costuma amar quem é bonzinho, a gente costuma amar aqueles que nos fazem bem, né? Ou a nossa família, né? Então, nosso amor é muito imperfeito, né? Como a lição desse trimestre inteiro está falando sobre amor, como é que é o amor perfeito de Deus, né? Quer comentar? A gente comenta. Aqui a gente, só encerrando esse assunto aqui, Deus muda de ideia quanto ao juízo em resposta ao arrependimento ou à intercessão das pessoas. Sim. Deus pode mudar de ideia, mas quanto ao juízo, relacionado ao juízo, em relação ao arrependimento ou intercessão das pessoas. Nesse ponto aí Deus vai realmente mudar de ideia. Quando você toca nesse assunto aí, o amor de Deus é perfeito. Não tem como comparar com o nosso amor, que é sempre favorável àqueles que nos favorecem. Exato. Não é à toa que a Bíblia nos pede para amar aos nossos inimigos, porque amar quem nos ama é muito fácil. Então a Bíblia não pede, ama seu filho, ama seu pai, sua mãe, ama o irmãozinho lá da igreja. Não, porque está todo mundo na mesma ideia, no mesmo sentido, então é fácil amar essas pessoas. Agora, quem vai contra a gente, quem quer nos derrubar, aí o negócio pega, porque a gente já quer a justiça de Deus. Ó Deus, tá mexendo com seu filho, que você não faz alguma coisa. Tá, a gente vai para esse sentido, né? A gente vai para esse lado. O amor de Deus é perfeito. O amor imperfeito é aquele que expressamos apenas a quem nos ama, que é o que a gente está comentando. O Senhor, porém, ama até mesmo os que o odeiam. Não é à toa que Jesus Cristo na cruz estava orando por aqueles que estavam fazendo mal contra ele mesmo, que estavam na cruz, né? Lá. Inclusive os que se colocam como seus inimigos. Então Deus ama essas pessoas. Seu amor é completo e, portanto, perfeito. E a gente não consegue entender isso. Pois é. Como que eu amo uma pessoa que aflige a mim mesmo, sendo Deus, Jesus Cristo. Como é que eu amo as pessoas que atingem a minha criatura, meus filhos, e as pessoas vêm e nos fazem barbaridades, e Deus ama essas pessoas. Exato. É difícil compreender isso. E também, o amor, a gente está falando de amor e justiça, né? Sim. Então existe o amor perfeito e existe a justiça perfeita. A justiça perfeita é igual a nossa também, aquela não, essa pessoa aqui, ela merece a morte, ela merece tudo de ruim. Né? Então a gente leva sempre o extremo, né? Quando é relacionado a gente, o amor, a gente ama quem ama a gente. E justiça a gente só faz pelos aqueles que também estão do nosso lado. Estão do nosso lado, então isso aqui são os meus. Então protege esses, que isso aqui é tudo meu. Mas aquilo lá,
Pode descer fogo por eles, dá esse fogo aí e queima todo mundo. Pois é. Então, isso é... Aí aqui o guia do estudo fala o seguinte: no fim, o próprio Deus trará justiça perfeita, Exato. porque Ele é perfeito, o seu amor é perfeito. Romanos 2,5 ensina que o seu justo juízo será revelado. Por fim, os redimidos cantarão: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus. E é interessante que até as pessoas que não aceitaram vão reconhecer que Ele realmente era verdadeiro, que Ele era justo, que eles merecem aquilo. Então, no fim, todo joelho se dobrará, a Bíblia fala sobre isso. Todos confessarão que realmente Ele era Deus. E aí vai ficar provado, diante desse grande conflito, que realmente Deus era justo, que Deus era perfeito. Que existia um inimigo que era totalmente contrário a tudo isso, estava direcionando o mundo para um caminho que não deveríamos ir. Mas no fim será tudo provado, né? E aí ele conclui aqui: quem não temerá e não glorificará o seu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém. Muito bem. Falando sobre o que você estava comentando agora há pouco, de provar ao mundo, né, como é que é Deus, né, como foi. Existiu hoje em dia no mundo digital a gente fala muito sobre fake news, né? Existiu uma fake news duvidando do amor de Deus, né? E antes e da justiça, né? Duvidando dessas duas coisas, né? O inimigo colocou isso pra gente, que o amor de Deus não é perfeito, né? Ele ama só porque nós o adoramos, né? E ele é justo só porque a gente é obediente, né? Não é bem isso, né? A gente mostrou aqui durante a semana que Deus nos ama independente de tudo, porque Ele não é uma coisa que Ele faz, Ele é amor. E Ele também é justiça, né? Então a gente aprendeu isso muito e está aprendendo durante esse trimestre todo, né? Falando sobre o amor de Deus, como o amor de Deus é perfeito e Ele é incondicional, apesar do nosso ser muito condicional, né? Sim. Muito bem. A gente fala muito em amor, a gente leva pro lado muito romântico, né? Da coisa, amor, aquele negócio, mas existe um lado racional no amor. Sim. Que é exatamente o amor perfeito de Deus. O amor que ama os inimigos, que pra gente é uma loucura, né? Amar inimigo é loucura. Mas ele ao mesmo tempo pratica a justiça e que eu acho mais lindo, que todos no fim reconhecerão que Deus era realmente perfeito. E resumido, isso tudo resumido naquele sermão da montanha, né? Sobre amar inimigos, né? Sobre andar a segunda milha. Sim. Muito interessante. Bom, é isso. Fizemos aqui. Quer fazer algum comentário final? Na sexta-feira, que é o último dia do Guia do Estudo, fala o seguinte: alguém que fica vigiando, desconfiado, buscando erros e falhas nas pessoas para que possa condená-las, foi para remover essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus veio viver com a humanidade. Foi exatamente para tirar toda essa parte escura do mundo, que realmente Jesus veio mostrar que Ele realmente é Deus, Ele é o verdadeiro amor, Ele realmente é a justiça. E Ele, mesmo praticando a ira, Ele mostrou que Ele ama, né? Então, por isso Jesus veio ao mundo, mostrar à humanidade quem era Deus, né? Isso mesmo. E a justiça dele é misericórdia também, né? A gente quer procurar defeito nos outros, né? Sim. E a gente não gosta de procurar defeito em nós mesmos, né? Quando, na verdade, essa é uma grande diferença, né? Tem pessoas que utilizam, inclusive, tradições corretas, enfim, né? Para ficar procurando defeito em outras pessoas, esquecem de melhorar a si mesmo. A história do fariseu publicano, nossa, tem inúmeras histórias falando sobre essa justiça de Deus. Bem interessante. Gostei da conversa. Muito bom. Vamos fazer... Tem muitos assuntos sobre isso. Se for discutir, você pode discutir muito sobre esse assunto. Tá bom. Então vamos fazer oração? Pode fazer? Grande Deus, muito obrigado por esse momento. Que as pessoas que nos assistem, nos ouvem, possam realmente se sentir tocadas pelo Teu poder, possam aceitar o Seu amor, para que sejam também salvas eternamente. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos dá. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque somos realmente pecadores, não temos nada de bom, nem amor, nem justiça. Em nome de Jesus Cristo, eu te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém.